Olá, meus queridos, bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário ao qual você nos acompanha, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre você, a sua casa e a sua família. No tópico de hoje, iremos abordar novamente um tema que é um pouco complexo e polêmico de estar se falando, que é a diferença entre evangelho e religião. Isto é batata. Se você consumi-la, ela irá te dar energia de qualidade, irá estabilizar a tua pressão arterial, te deixará forte e te dará saúde. Isto tem aparência de batata, tem gosto de batata, tem nome de batata, mas não é batata. Se você consumi-la em excesso, ela irá te fazer mal devido ao alto índice de gordura e sanilidade, denegrirá a sua saúde e te deixará fraco. Isto é evangelho e isto é religião. Eu sou o Iago Moura e este é o canal Rema, revelando a palavra de Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Meus queridos, e para este estudo, nós teremos como base no dia de hoje o livro de Lucas, capítulo de número 13, aonde a epígrafe do texto vai nos dizer: Jesus cura uma mulher enferma no sábado. E ensinava no sábado numa das sinagogas. E eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade, havia já 18 anos. Andava encurvada e não podia de modo algum endireitar-se. E vendo Jesus, chamou a si e disse-lhe: Mulher, está livre da tua enfermidade. E pôs as mãos sobre ela, e logo se endireitou, e glorificava a Deus. E tomando a palavra, o príncipe da sinagoga, indignado, porque Jesus curava no sábado, disse para a multidão: 6 dias há em que é mister trabalhar. Nestes, pois, vinde para serdes curados, e não no dia de sábado. Respondeu-lhe, porém, o Senhor e disse: Hipócrita, no sábado não desprende da manjedoura cada um de vós o seu boi e jumento, e não o levam a beber água? Não convinha, pois, eu soltar da prisão no dia de sábado esta filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás mantinha presa? E tendo dito ele isto, todos os seus adversários ficaram envergonhados, e todo o povo se alegrava por todas as coisas gloriosas que eram feitas por ele. E aqui, meus queridos, nós temos algumas características da religião. Dentre elas, a primeira é: a religião tem por costume colocar a regra acima das pessoas. Quando olhamos para o texto de Lucas, capítulo de número 13, nós podemos perceber que o chefe da sinagoga valorizou mais a observância do sábado do que o sofrimento de uma mulher que estava presa por 18 anos. Pois a religião prioriza normas enquanto ignora a necessidade humana. Se observarmos no capítulo de número 13, no verso de número 14, o sacerdote ele se dirige à multidão, repreendendo a multidão, dizendo: porventura não tinha outros dias na semana que vocês puderam vir receber a cura? Tem que ser logo no sábado. Ao invés de se alegrar com a cura, ele estava mais exortando o povo para que cumprisse com a lei. Por ele estar em uma posição de ser o príncipe principal ou líder da sinagoga, ele tenta usar da sua influência para trazer repreensão ao povo. Afinal, a religião tem como característica também usar da culpa e do medo para tentar manipular as pessoas. O sacerdote, ao invés de se alegrar com a cura daquela mulher, ele fez questão de enfatizar que Jesus poderia curar no outro dia da semana e não no sábado. Afinal, a religiosidade leva as pessoas a estabelecerem padrões e a rejeitarem a obra de Deus quando ela não acontece conforme as suas tradições. Quando olhamos para o livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 19, a partir do verso 13 até o verso 16, nós vamos ver que os filhos de Seva, um dos principais sacerdotes, tentaram realizar um exorcismo. Ou seja, naquele tempo já se tinha o conhecimento de demônios e espíritos e já se praticavam o exorcismo. Mas Jesus disse que aquela mulher estava presa por Satanás havia 18 anos e deveria ser liberta. Porém, os líderes enxergavam apenas as regras, pois a religiosidade e o legalismo causam cegueira espiritual e falta de discernimento.
Porém, Jesus enxergou a batalha espiritual e a necessidade daquela mulher e a libertou. Quando nós olhamos para o verso de número 15, Jesus chama os líderes de hipócritas, pois eles soltavam seus animais para beber água no sábado, mas condenava a libertação de uma pessoa. Isso revela a incoerência entre o discurso religioso e a prática. Afinal, aquela pessoa que é religiosa, ela sempre terá um discurso mais bonito do que a sua praticidade. Sempre você vai ver o líder religioso sempre falando, sempre corrigindo, sempre exortando, sempre se vangloriando de muitas coisas e fazendo quase nada. Afinal, os religiosos, em sua maior parte, exigem algo de que nem mesmo eles conseguem cumprir. Quando olhamos, por exemplo, para o livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 15, nós vamos nos deparar com o primeiro concílio da história da igreja. Pois no ano 49 depois de Cristo surge uma questão entre os judeus messiânicos e os gentios. Pois os judeus não só acreditavam, mas também exigiam que os gentios cumprissem com os mandamentos judaicos para serem aceitos no cristianismo e serem salvos. Pois então o apóstolo Paulo e Barnabé saem de Antioquia e vão para Jerusalém para resolverem essa questão juntamente com Tiago, irmão de Jesus, o apóstolo Pedro, os demais apóstolos, os presbíteros e toda a igreja de Cristo. E assim surge o concílio de Jerusalém. Quando olhamos para o livro de Atos, capítulo de número 15, a partir do verso 6 ao verso 11, o apóstolo Pedro, ele diz: congregaram-se, pois, os apóstolos e os anciões para considerar este assunto. E havendo grande contenda, levantou-se Pedro e disse-lhe: homens, irmãos, bem sabeis que já há muito tempo Deus me elegeu dentre nós, para que os gentios ouvissem da minha boca a palavra do evangelho e crescem. E Deus, que conhece os corações, lhe deu testemunho, dando-lhes o Espírito Santo, assim como também a nós. E não fez diferença alguma entre eles e nós, purificando seus corações pela fé. Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a cerviz dos discípulos um jugo que nem nossos pais e nem nós pudemos suportar? Mas cremos que seremos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, como eles também. Dito isto, meus queridos, se repararmos bem no verso 8, vamos perceber que mesmo não praticando os ritos judaicos, eles, os gentios, receberam o Espírito Santo de Deus, como uma provação do divino. No verso 9, o apóstolo Pedro enfatiza que Deus não fez diferenciação nenhuma entre os gentios e judeus. Afinal, Deus purificou os vossos corações, não pelos ritos ou pelas tradições, mas sim pela fé. E é ele que conclui fazendo uma indagação, dizendo: por que vocês tentam a Deus, pondo sobre os gentios um jugo que nem nós e nem os nossos pais, referindo-se ao povo que padeceu no deserto, puderam suportar? Ou seja, nem os judeus, nem os gentios, nem os apóstolos, nem ninguém consegue suportar o jugo que é posto pelo homem. Quando nós olhamos para o livro de Mateus, no capítulo de número 12, nós vamos ver os fariseus questionando a Jesus por que os seus discípulos colhiam espigas no dia de sábado. E logo após dizer que Davi comeu o pão da proposição e que ele, Jesus, é maior do que o templo, ele diz: mas se vós soubesses o que significa misericórdia quer e não sacrifício, não condenaria os inocentes, porque o Filho do Homem até do sábado é Senhor. Perceba que no verso de número 7, ele diz que se os fariseus soubessem o que significa misericórdia quero e não sacrifício, eles não condenariam os inocentes. Haja visto que, no capítulo de número 11 do livro de Mateus, do verso 28, 29 e 30, ele diz: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Sendo assim, os inocentes são condenados quando o jugo e o fardo a serem carregados já não são mais o de Cristo, e sim o do homem. E é por isso que cada vez mais vemos pessoas de fora rejeitarem a fé e os de dentro querendo se apostatar dela. Como resposta ao concílio de Jerusalém,
o apóstolo Paulo escreve algumas cartas à igreja, dentre elas a igreja de Colossenses e a igreja de Gálatas. Em Colossenses, no capítulo de número 2, do verso 8, o apóstolo Paulo diz: tende cuidado para que ninguém vos faça por presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Ou seja, Paulo nos exorta a não sermos prisioneiros das filosofias humanas, segundo a tradição dos homens, rudimentos do mundo e não segundo a Cristo. Ainda no capítulo de número 2 de Colossenses, no verso 20, 21, 22 e 23, ele diz: se, pois, estáis mortos com Cristo, quanto aos rudimentos do mundo, por que vocês ainda carregam de ordenanças como se vivesseis no mundo, tais como não toquem, não provem, não manuseiem, as quais coisas todas parecem pelo uso segundo os preceitos e doutrina dos homens, as quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria em devoção voluntária, humildade e em disciplina do corpo, mas não são de valor algum, senão para a satisfação da carne. Ou seja, Paulo nos indaga por que carregamos ainda algumas tradições, tais como não toque, não prove, não manuseis, coisas tais que são os preceitos e doutrinas de um homem, as quais têm aparência de sabedoria, aparência de devoção voluntária, aparência de humildade, mas não são de valor algum, senão para a satisfação da carne. E é por isso que no livro de Gálatas, no capítulo de número 5, a partir do verso 1, Paulo nos exorta a ficarmos firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, liberdade do pecado, liberdade da culpa, liberdade do medo e liberdade da religião. E o texto de Gálatas, capítulo 5, verso 1 diz: estais, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou. E não tornei-vos a colocar-vos debaixo do jugo da servidão. Eis que eu, Paulo, vos digo, que se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada se aproveita. E de novo protesto a todo homem, que se deixar de circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Separados estais de Cristo, vós, os que se justifica pela lei, da graça tendes caído. Porque nós, pelo Espírito da fé, aguardamos a esperança da justiça. Porque em Jesus Cristo nem a circuncisão tem valor algum, mas sim a fé que opera pelo amor. Dito isso, no verso 1, Paulo nos exorta a ficarmos firmes na liberdade cristã. No verso 2, 3 e 4, Paulo diz que aquele que se circuncida, que guarda a lei e se justifica nela, separado está de Cristo e da graça tem caído. Haja visto que a lei é sinônimo de tradição. E ele conclui dizendo no verso 6, porque em Jesus Cristo nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas sim a fé que opera pelo amor. Ou seja, a lei e a tradição não têm valor algum, e sim a fé que opera pelo amor de Cristo. Meus queridos, este é o estudo de hoje e algumas das características da religião. Perceba que o apóstolo Paulo ele nos exorta a dizendo que em Jesus Cristo a lei, a tradição, a incircuncisão ou a própria circuncisão não tem valor algum, porque nós somos movidos e salvos pela fé que opera pelo amor. Que você possa ter entendido este estudo no dia de hoje, que o Espírito Santo possa continuar falando no seu coração, no seu pensamento, aquilo que não foi explanado neste vídeo. Caso você tenha alguma dúvida, deixe aqui nos comentários. Caso você queira que nós estejamos tratando e abordando algum tema, deixe aqui nos comentários. Curte, comente, compartilhe, interaja aqui com a plataforma para que ela entenda que este vídeo é relevante e leve este vídeo para mais pessoas. Assim também você ajuda a propagação do Evangelho. Amém? Agradeço a participação de todos, espero que todos tenham entendido este conteúdo e que a graça e a paz do Senhor Jesus sejam com todos, em nome de Jesus.